Podemos aplaudir mais uma vez o nosso amado Rei Jesus. A Ele toda a honra, glória, louvor. Aleluia. Você pode se assentar aí no seu lugar. Vou chamar aqui nosso amado pastor Joaquim Neto, que vai estar nos abençoando com a palavra nessa manhã. Vamos aplaudir Jesus pela vida do nosso pastor, amém, gente? Está muito fraco, tem que ser mais forte isso aí. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Eu me sinto realmente privilegiado de estar aqui nessa manhã, reunido com pessoas tão especiais como vocês. Saibam que nós temos um grande respeito por cada um de vocês, independente de que em fase do ministério vocês estão, mas pelo fato de que vocês estão envolvidos com aquilo que é mais nobre nessa terra, a causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E poder, de alguma forma, servir a vocês nesse ministério, para mim é um privilégio. E foi com essa disposição que nós nos colocamos desde o primeiro momento. A aliança nunca foi um projeto pré-pensado. Ela nasceu de forma completamente espontânea. Nunca foi intenção minha me colocar sobre ninguém. A minha decisão foi me colocar sobre Jesus e servir a igreja do Senhor. Por isso, como disse o pastor Heber, e ele falou com completo entendimento, porque nós temos conversado seguidas vezes, eu faço questão de deixar bem claro os termos da aliança, porque aqui e acolá a gente é até pressionado a criar alguma coisa, uma organização, registrar, fazer isso, mas eu sou completamente avesso e creio que uma decisão dessa mudaria completamente a nossa aliança. Nós queremos que a aliança seja verdadeira. E para ser verdadeira, ela tem que ser livre e espontânea. De maneira que o respeito ao princípio da liberdade e o serviço pelo amor é inegociável dentro da aliança. Então eu não estou aqui sobre ninguém. Eu estou aqui com vocês. A aliança não é com o pastor Joaquim. Eu sou um facilitador, como o pastor Heber é um facilitador aqui. Ele é um servo de vocês. O pastor Heber é um servo de vocês. E ele tem feito isso, eu tenho visto isso. Não é verdade? Não é verdade? É generoso, é disponível. Porque ele entendeu isso, né? De que o nosso chamado é para servir. Jesus disse que quem quiser ser o maior, seja esse o servo de todos, né? E a honra, ela vem de uma forma natural, na medida da responsabilidade que está sobre você. Naturalmente, se você serve mais pessoas, você tem mais valor para elas. Elas serão mais gratas, elas te honrarão numa medida maior, porque você serve mais. Daí que nós nunca impusemos um modelo, nós nunca falamos para vocês que o que nós fazemos é o ideal, é o melhor, que a igreja tem que ser assim, o assado. Não, porque nós cremos num Deus de multiforme graça. Nós entendemos que como pessoas nós somos diferentes uns dos outros. As nossas medidas são diferentes, a nossa capacidade de visão é diferente, as nossas habilidades são diferentes, os nossos dons são diferentes. Então, uniformidade não funciona. Vai gerar desconforto, né? Vai ferir. E
o nosso Deus é o Deus da multiforme graça. Para sermos um, não é necessário que sejamos iguais, é necessário que nos amemos. Se nós nos amarmos, nos respeitarmos, nós vamos conseguir essa unidade da maneira ideal. Então, nunca impusemos o nome, porque tem que ser esse nome, tem que ser isso, você tem que fazer a igreja assim, o assado. Não. Seja a igreja que Deus quer que você seja. E a única coisa que nós estabelecemos como algo inegociável para que caminhemos dentro dessa aliança é que busquemos andar em integridade, de forma digna do Evangelho, e que preguemos a palavra de Deus. Sejamos zelosos no sentido de não contaminar o nosso Evangelho com muitas heresias e com tantas coisas que tem aí fora. Vamos pregar o Evangelho simples, instar o povo pela palavra. Eu quero agradecer o pastor Heber, que tem feito um excelente trabalho aqui na região do Pará. Como ele disse, muitos estão... a aliança tem crescido aqui. E recentemente, numa conversa com o pastor Heber, sentimos necessidade de levantar alguém para começar a cuidar lá daquela parte do sul, que tem Canaã dos Carajás, Marabá, Paraupebas e Boa Vista, em Roraima, com o João e Nara, né? E lá está um jovem pastor também, um homem de Deus, muito responsável, uma pessoa de fé, que é o pastor Cleiton, que está ali dividindo a responsabilidade de estar servindo aos amados aqui no estado do Pará. Eu estou muito feliz, grato a Deus por tudo que tem acontecido. Deus tem sido realmente muito bondoso. Eu estava compartilhando com o pastor Eric, que tem me tratado como rei aqui em Belém do Pará, cara muito precioso. De como também lá no Maranhão a aliança tem crescido, Esse ano agora são 4 frentes novas, 4 igrejas novas estão sendo plantadas. E nessa simplicidade e caminhando em verdade, na luz, nada vai impedir que Deus faça no meio de nós aquilo que Ele quer fazer. Não há limites para o seu ministério. Diga para o seu vizinho, não há limites para o seu ministério. É o seu ministério. Lá no seu ministério você vai usar o nome da sua igreja. A igreja que você plantar, você pode pôr o nome da igreja. Você pode abrir os seus núcleos. Você pode consagrar seus pastores. Ninguém vai pôr um limite nisso. Você vai crescer na medida de Deus e não na medida do homem. Amém? Isso é a nossa maior conquista. Quem já teve uma experiência dentro das estruturas de convencionais sabe como há uma diferença. Não que seja desprezível as estruturas convencionais, porque elas têm as suas vantagens. Mas eu confesso a vocês, porque tenho a experiência nessas duas realidades, de que a liberdade é inegociável. Exige responsabilidade, bem? Um homem de Deus não tem que ser controlado, não tem que ser vigiado, porque ele sabe que ele está andando debaixo dos olhos do Senhor. O temor do Senhor é quem guarda ele. Se ele não tem o temor do Senhor, você pode pôr 300 sentinelas no coração do homem. Quem conhece? Só Deus. E você se move na aparência, na falsidade, na hipocrisia. Nós não queremos isso. Nós queremos caminhar na verdade, porque Jesus disse que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros e o seu sangue nos purificará de todo pecado.
Então, unidade só é possível com verdade. E a verdade só é possível com liberdade. Onde não há liberdade, não há verdade. E onde não há verdade, não há unidade. Amém? Mas eu queria deixar uma palavra para vocês nessa manhã. Eu preparei alguma coisa aqui. Eu queria falar sobre sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Nesses 26 anos de ministério, eu tenho visto que as pessoas têm procurado coisas sobremodo excelentes, altas, esquecido das coisas simples. O Evangelho não foi feito para ser estudado. O Evangelho foi feito para ser praticado. Por isso Jesus diz lá em Mateus 7, 24, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica. E as pratica. É uma palavra que é praticável. Nós temos muita coisa na igreja que não é praticável, que é só para fazer cosca nos ouvidos. E as pessoas ficam querendo ouvir coisas novas, isso e aquilo, que não vai resultar em prática na sua vida, no seu dia a dia. E daí a gente vê, eu nesses 30 e poucos anos de evangelho, já vi nuvens de pastores, para cá, para lá, para cá, para lá, buscando conhecimento, quando nós devemos buscar sabedoria, e sabedoria do alto, do alto. Não está ali, acolá, está lá com Deus. Porque o que vai determinar o sucesso da sua vida familiar, da sua vida pessoal, e eu digo isso porque tudo isso implica no ministério. Você não pode dissociar o ministério da sua vida pessoal. Você não pode dissociar o ministério da sua vida familiar. É uma coisa só, indissociável. E o sucesso disso vai depender do seu nível de sabedoria. Porque a vida é feita de decisões. E o que determina a decisão certa para o homem não é o quanto ele conhece. É qual o nível de sabedoria dele. Diga para o seu vizinho, sabedoria é a habilidade de tomar decisões certas. E essa sabedoria está em Deus, querido. Amém? Abra lá em Tiago 1,5. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Pedir para quem? Para Deus. A fonte de toda sabedoria está em Deus. Um líder precisa meditar. Um líder precisa ter tempo sozinho com ele. Um líder precisa olhar para dentro dele. Porque sabedoria é autoconhecimento. Você pode ler todos os livros da terra, fazer todas as faculdades da terra, participar de todas as conferências e seminários da terra e continuar um tolo. E continuar errando. Porque sabedoria está aqui dentro. Não é aqui. Não é conhecimento. Sabedoria é coração. Tem a ver com o emocional. Tem a ver com o emocional. E nós nunca vamos conhecer a Deus se não nos conhecermos.
A medida do meu conhecimento de Deus é a medida do meu autoconhecimento. E nós vemos pessoas tão superficiais, tão materiais, sem muita espiritualidade. Pessoas completamente reativas. Não são ativas, elas são reativas. Elas só estão respondendo ao mundo. São provocadas e respondem, são provocadas e respondem. Elas não estão liderando a sua vida. Um líder tem que liderar a sua vida. E ele estará habilitado a liderar os outros na medida que ele consegue liderar a si mesmo, de forma consciente, racional e fundamentado no seu propósito de vida. Quando você não tem isso, querido, você é joguete do mundo. Você é manipulado por todos. Você é Maria, vai com as outras. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um destino. Eu tenho um propósito. Eu preciso ser lúcido quanto a isso. E decidir com sabedoria para que eu não me perca. Não basta boa vontade. Tem muita gente boa, com muita boa vontade, errando, por falta de sabedoria, por falta do conhecimento de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça a si mesmo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Jesus disse: quem vê o Filho vê o Pai. Você entende isso? Quem vê o Filho vê o Pai, porque o Filho veio como homem, um homem formado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem nele todos os sentimentos que depositou em nós. Na medida que eu me conheço, eu conheço a Deus. E à medida do meu conhecimento de Deus, é a medida da minha sabedoria. Tiago 3, 17 e 18. Eu vou ser breve porque vai ter despojo ali para nós. Está preparado ali, nós vamos descer daqui e vamos fazer a festa no despojo. Eu nem tomei café cedinho aí, porque eu estou preparado para o despojo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, ela é pacífica. Depois, ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e sem hipocrisia. Então a gente entende, querido, que sabedoria é algo que diz a ver com a nossa alma, com o nosso emocional. É isso que nós devemos buscar. Isso exige lucidez, serenidade, segurança. E onde a gente encontra isso? A gente encontra isso no Senhor. Você conhece alguma escola de sabedoria? Não existe escola de sabedoria. A sabedoria é uma busca pessoal. E ela será determinada
pelo seu nível de temor e busca ao Senhor. Lá no Salmo 1, diz que aquele que considera a palavra do Senhor, nela medita de dia e de noite, considera a palavra, dá à palavra o valor que ela requer e medita. Quantas pessoas meditam hoje? O nosso sistema conspira contra isso. As tecnologias, o dia a dia. Quanto tempo você fica só com Deus? Você se isola em algum lugar e medita. Porque é nessa meditação, nessa reflexão, no pensar a vida, no se reavaliar, no se autoexaminar, que você vai amadurecer. E a sabedoria determina o seu nível de maturidade espiritual. Olha, muitos pastores, gente boa, gente talentosa, gente preparada, tem sofrido e tem vivido um fracasso ministerial, porque falta maturidade. Você sabe, o maior problema da liderança é falta de maturidade. A maioria dos pastores, mesmo velhos, são imaturos, porque se movem emocionalmente. São líderes reativos. Então ele ouve que um irmão disse isso e já fumaça. Ali mesmo ele já abre a boca e roda a baiana e tá. E o problema que era isso, uma coisa que era entre duas pessoas, se torna entre toda a congregação. Aquilo que era um pequeno resfriado, se torna uma pneumonia. Por falta de maturidade. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que andou na terra. Imagina o nível de sabedoria desse homem. Mas ele teve 40 anos no deserto. Deserto é um lugar que gera sabedoria. A gente não gosta de deserto, mas deserto é uma escola maravilhosa de Deus para ministrar sabedoria ao nosso coração. Então, aqui nós temos algumas marcas dessa sabedoria que nós devemos buscar. Ela diz que a primeira marca é a pureza. Uma pessoa sábia, ela é sem malícia, ela é sem maldade, ela procura ter uma consciência limpa, ela procura pensar sempre bem dos outros, mas o emocional é desconfiado de todo mundo, tudo ele malda. Se ele chega no lugar e ele vê uma pessoa conversando com a outra, ele está falando mal de mim. Ele sempre inclina para o lado mal, sempre. Mas o sábio, ele se mantém com um coração puro. Muitos ministérios estão enfrentando dificuldade, porque o pastor perdeu a pureza. A pureza.
ele se tornou malicioso, ele se tornou um líder desconfiado, ele se tornou um líder inseguro, porque ele vê maldade em tudo, ele vê ameaça em tudo, e ele perde a paz. Tem pastores que não conseguem pregar. Se ele olhar a pessoa está com gastrite ali, ou está com gases, está com aquela cara ruim, ele já acha que é um problema com ele. Aí ele já lança lá uma indireta para aquela pessoa, na mensagem, porque fica extremamente inseguro no culto. Perdeu a pureza. Mas diz que é pacífica. Queridos, nosso ministério é o ministério da reconciliação. Um líder, ele precisa ser um reconciliador, porque esse é o trabalho dele, promover unidade. Não há unidade se não houver paz. Quando você promove a reconciliação, quando você estabelece a unidade no corpo de Cristo, você está promovendo a paz. E para ser um reconciliador, você tem que ter sabedoria, estatura, maturidade. Porque a paz tem um preço. Diga para o seu vizinho, a paz tem um preço. A nossa reconciliação com Deus teve um preço altíssimo. O sacrifício do unigênito, do Filho amado do Pai. O quanto você está disposto a sacrificar para ter paz no seu ministério, na sua família? Quanto? Essa disposição para o sacrifício vai ser medida pela sua maturidade, pela sua medida de sabedoria. Que as crianças são inegociáveis entre si. Você já viu uma criança querendo um brinquedo e a outra também? Eles não entram em acordo. O pai decide quem vai ficar com o emprego, mas a reclamação permanece, o choro vai só multiplicar. Por causa do egoísmo. O direito é meu, eu fui ofendido, eu estou sendo desrespeitado, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo. Imagina se Jesus não fosse o varão de estatura perfeita, nós estávamos fritos, porque o direito era todo dele, mas ele abriu mão a favor de nós. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na medida em que nós amadurecemos e nos colocamos como pacificadores, nós nos tornamos mais e mais parecidos com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é chamado o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então essa sabedoria, ela é pacífica. Um homem sábio, ele paga qualquer preço para ter a paz, porque a guerra não vale a pena. Eu me lembro de uma declaração do Henry Kissinger, que foi um secretário de Estado dos Estados Unidos, em algumas administrações, 2 ou 3 administrações, uma pessoa muito influente. E quando o George Bush pai
levantou aquela campanha, tempestade no deserto contra Saddam Hussein, lá no Iraque, alegando que ele tinha armas nucleares. E veio aquela guerra com o Ocidente, a primeira guerra com o Oriente, do Ocidente com o Oriente, agora nos tempos modernos. A gente sabe do poderio militar dos Estados Unidos, né? Não há na Terra nenhuma nação com o poderio militar dos Estados Unidos, nem China, nem Rússia, nem elas duas juntas. Eles são realmente uma mega potência. E ali não deu para nada, não é verdade? Foi uma brincadeira. E logo houve a rendição, o Iraque saiu do Kuwait, tudo aquilo ali, né? E o R. Kissinger, ele fez uma declaração assim que eu estava assistindo a hora quando ele falou, e isso ficou, nunca mais esqueci. E ele disse assim: de fato, os Estados Unidos venceram a guerra, mas perderam a paz. Às vezes você subjuga, às vezes você prevalece numa situação, mas nunca mais haverá paz entre as duas pessoas. E não vale a pena. E você fica com inimigos dentro da sua casa, flecheiros. E você dá as costas e eles... Uma hora você cai. Não vale a pena. A Bíblia diz: buscai a paz com todos, com os bons e com os maus, com todos. Jesus não andou só com os bons. E tinha gente ali difícil. Pedro era um, extremamente sanguíneo, impetuoso. Judas, um ladrão, falso, condenou quando Maria derramou o nardo aos pés do Senhor, não porque estivesse interessado com os pobres, mas que roubava. Ele queria aquele dinheiro, era na bolsa, para ter mais para roubar. E Jesus não fez nenhuma acepção. Caminhou com todos eles, sendo perfeito, quanto mais nós. Às vezes nós estamos condenando o nosso irmão por aquilo que a gente tem feito e tem feito pior. Já pensou isso? Só por causa da nossa posição. Então eu quero dizer a você, pastor, nessa manhã, a paz vale qualquer preço. Pode dizer para o seu companheiro aí do lado: olha, a paz vale qualquer preço. A paz vale qualquer preço. Porque a guerra é terrível. Entre o casal, pai e filho, entre amigos, entre pastor e ovelhas. Querido, isso é terrível. Isso é terrível. Terceira marca que nós podemos observar aqui é a moderação. Moderação fala de equilíbrio. Equilíbrio. Quanta gente desequilibrada liderando a igreja. Uma certa feita eu li uma revista, quando Rick Warren veio a primeira vez no Brasil. Ele ministrou um dia lá na igreja da Videira em Goiânia, lá do nosso amigo Aloysio. Aloysio estava no começo do ministério, a igreja estava começando a romper. E Aloysio é um cara assim extraordinário, de uma visão de águia, né? E ele estava lançando a revistinha dele, a primeira revista dele, chamada Videira. Muito simples. E fizeram uma entrevista com o Rick Warren, colocaram nessa revista, e essa revista chegou às minhas mãos.
Então fizeram uma série de perguntas ao Rick, e uma delas, que tinha que ser, era: qual é o segredo da igreja de Saddleback? E ele respondeu com uma palavra só, uma palavra. Ele falou: equilíbrio. Onde há sabedoria, há equilíbrio. E quantos pastores desequilibrados na mensagem, nas atitudes. Queridos, nós precisamos ser moderados em tudo, porque nós temos uma grande responsabilidade. Nós estamos liderando pessoas. O que eu digo, o que eu faço, determina destinos. Você já pensou nisso? Nós estamos aqui, as pessoas estão nos ouvindo, e muitas estão acreditando, de maneira que se eu não tiver equilíbrio, se eu não for moderado, se eu não tiver lucidez, eu posso causar um dano a essa pessoa. A moderação, ela vem na medida da sobriedade, da capacidade de ver o todo. O desequilibrado só vê parte, ou o lado ruim, ou o lado bom. Mas o sóbrio, ele é moderado, porque ele vê todo. Ele vê ontem, ele vê hoje, ele vê o amanhã. O desequilibrado vê agora, vê o lado ruim, vê o lado bom, mas não vê o todo. Você nunca vai encontrar moderação. Moderação é equilíbrio. Para equilibrar, você tem que ver todo. Diga para o seu vizinho: seja moderado em tudo. Olha, eu procuro ser muito prudente, queridos. Eu digo assim: eu não tomo uma decisão sem medir, sem pensar, sem pesar, porque a minha vida está no ministério, e o meu ministério é um projeto de longo prazo, para toda a vida, e eu posso decidir hoje o que não vai ser bom para mim amanhã. Então eu levo em algumas questões bastante tempo para decidir, porque de todas as responsabilidades de um líder, a principal e mais determinante é a responsabilidade que ele tem de decidir. E quanta gente está sofrendo por decisões erradas. Eu conheço muitos. Eu recebo alguns no meu gabinete que trazem as suas perdas e os seus machucados porque decidiram errados. Não pesaram, não mediram, não procuraram ver aos olhos do Senhor antes de tomar a sua decisão. Depois ele diz que essa sabedoria do alto, ela é tratável. Tratável. Para mim isso fala de humildade. Só pode ser tratado quem é humilde. Para duas pessoas nem Deus dá jeito: para o mentiroso e para o soberbo. Para o mentiroso e para o soberbo, nem Deus pode fazer nada. Então, você nunca vai crescer,
Você nunca vai ser moldado se você não for uma pessoa humilde. Quantos líderes são arrogantes? Eles se soberbecem na primeira conquista. Eles ainda não conquistaram nada, mas aquela medida é suficiente para encher eles de si mesmos. E eles perdem a capacidade de ouvir e a capacidade de ver, por causa da sua altivez, da sua soberba. E eles começam a se ofender por pequenas coisas, porque o soberbo se torna intocável. Não me desagrade, não me contrarie, eu sou eu sei o que eu estou fazendo. Essas expressões, elas revelam altivez no coração do homem, revelam soberba no coração do homem. Uma certa manhã eu estava numa ministração do David Yang Shu, do ano de 97. Ele estava ministrando ali num auditório para quase 5.000 pastores. Do Brasil, nós éramos 58. E ele disse naquela manhã: queridos, há uma oração que eu faço todos os dias e todas as manhãs. Senhor, não me dê nada que eu não possa suportar. Senhor, me dá humildade. Alarga o meu coração em humildade, para que eu possa receber a tua medida na minha vida. Um líder só é grande quando ele se sente pequeno. Quando ele começa a se sentir grande, ele diminui. Porque grande é o Senhor. Nós não somos coisa nenhuma. Nós somos um vaso de barro, frágil. A glória dele. Ele é tudo em nós. Se nós entendermos isso, nós vamos aprender com todos. A gente aprende até com as crianças. A gente aprende até com os tolos a não ser tolo. Não se julgue superior a ninguém. A Bíblia diz que nós devemos julgar o nosso irmão superior, para que a gente possa servi-lo. Porque o nosso chamado é para servir. Diga para o seu vizinho: olha, se você é pastor, você é o servo de todos. Eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado. Né? Eu sei que há muita coisa em mim que precisa mudar, muita coisa. As pessoas, pastor, às vezes fazem festa e exaltam e faz aquilo, eu fico extremamente desconfortável. Eu digo assim: eles não me conhecem. Eu não estou com essa bola toda. Se eles conviverem comigo ali 1 semana, 2 semanas juntos, eu vou ficar escandalizado, porque tem hora que eu sou horrível. Mas graças a Deus que eu tenho me mantido nessa disposição de aprender. Como já disse um grande filósofo grego, viver é aprender. Parou de aprender, acabou a vida para você mesmo.
Amém? Diz que é cheia de misericórdia. Que coisa tremenda, né? Alguém já disse que misericórdia é ver a miséria dos outros com o coração. O insensível, o egoísta, ele é tão insensível, ele é indiferente à dor, à perda, ao sofrimento dos outros. Mas aquele que caminha com o Senhor, aquele que tem estatura, aquele que conhece a si mesmo, ele entende a dor do próximo. Há uma empatia entre as pessoas que viveram determinadas situações, elas se compreendem e elas se solidarizam, porque eu sei o que você está sentindo. Eu fui agora recentemente ao Paraná para pregar no começo lá de uma igreja, de um amigo, e estava muito constrangido. Já desde o aeroporto que estava me preparando, olha pastor, eu estou começando, a igreja é pequena, eu não sei, pode dar 20, 30 pessoas, é eu e minha família e tal, sabe aquela coisa, né? O cara preparando que pastor fica constrangido de receber um convidado e a igreja está vazia. É assim com vocês? A gente fica numa ansiedade, você faz a conferência e fica, oh meu Deus, será se vem, se não vem, né, Eric? Aí eu falei para ele, filho, eu sou o pastor dos pequenos começos. Eu tenho estado em pequenos começos. Eu vivi o pequeno começo. Eu estou aqui com o maior prazer. Porque você está me dando o privilégio de ver o começo de algo grande. E eu vou poder dizer, eu vi o começo disso aqui. Então tudo que ele estava vivendo ali, eu já tinha vivido. Tudo que a maioria de vocês estão passando no ministério, eu já passei. E você chega hoje no Angelim e vê uma igreja grande, graças a Deus. Para a nossa realidade de Nordeste, uma igreja bem estruturada, uma igreja com 10 mil pessoas, não é uma igreja qualquer. Aí você... não, queridos. Eu comecei lá na praça. Aquele lugar já foi um lugar pobre, feio e fedido. Eu sei todos os dramas, todos os medos, todas as pressões que cada um de vocês passa e ainda passarão no ministério de vocês. E é isso que me faz ser solidário. É isso que me faz ser solidário. É isso que nos dispõe a servi-los. E nós temos que ser misericordiosos com todos. O Senhor não quer sacrifício. O sacrifício que o Senhor quer de cada um de nós, qual é? Misericórdia. Que sejamos misericordiosos. Que aprendamos a chorar com a dor do outro. Amém? Que aprendamos a socorrer, a suportar a fraqueza do outro. E a misericórdia é fruto do amor. Sem amor não há misericórdia. Então, como pastores, nós precisamos ser extremamente misericordiosos. Diga para o seu vizinho da direita e da esquerda, olha, eu preciso da sua misericórdia. E para encerrar, queridos, interessante que o último ponto que está aqui, para mim é tremendo, né?
que essa sabedoria, ela é sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Sabe, um líder sábio, ele é verdadeiro. Ele não finge, ele não tem medo de dizer a verdade, mesmo que essa verdade desagrade. E alguém já disse que a verdade dói. A verdade fere, porque a verdade é comparável à luz. Você já viu que você está no quarto tudo escuro, e alguém chega e acende a luz do quarto, aquilo agride os seus olhos, dá um desconforto terrível. E você diz: apaga essa luz, porque você fica desconfortável. A verdade, ela expõe. Às vezes a pessoa está na sombra, dissimulando, na penumbra, e você liga o holofote da verdade sobre aquela pessoa. Isso é extremamente desagradável, porque a pessoa fica como que desnudada. Mas sem luz não há liberdade, não há cura. Quem se sente livre em trevas? Imagina você num salão como esse, completamente escuro, tendo que correr. Você consegue correr num lugar totalmente escuro? Se já faltou a luz na sua casa e você está atrás daquela vela, do isqueiro, você vai tateando com receio. O mentiroso é desconfiado. O mentiroso não olha nos olhos. Ele não é uma pessoa livre. Mas o sábio, ele é verdadeiro, e a autoridade dele está na medida da verdade que ele carrega. Pastor, a sua autoridade é medida pela sua verdade. Quantos líderes estão aí com títulos de bispo, de apóstolo, de patriarca, de cardeal, sem autoridade nenhuma? Quantos discursos bonitos sem nenhum alcance, sem nenhum efeito, porque não há verdade. Mas a verdade é poderosa, mesmo quando ela está em silêncio, porque a verdade não é algo que se expressa com as palavras, a verdade é algo que se expressa com a sua vida. E um líder precisa caminhar na verdade. E como eu disse no princípio, a unidade da igreja depende totalmente da verdade entre todos. A liderança precisa caminhar na luz. Tem que haver confissão, tem que haver confronto. Mesmo que alguns se sintam desconfortáveis, mas vai haver cura. Vai haver cura. Então, nessa manhã, para ser sucinto, entendendo que alguns ainda vão viajar,
e que fizeram uma viagem para estar aqui, que nós agradecemos e nos sentimos honrados com a presença de vocês, entendendo que vocês investiram o precioso tempo de vocês para estarem aqui. Eu quero encerrar. Abra lá Provérbios 11:9. Diz assim: o hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Zacarias 8:16. O Senhor diz: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. 1 João 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar, queridos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abrace o seu vizinho e diga: andemos no temor do Senhor, na presença de Deus, na presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pai, nesta manhã nós estamos diante de Ti, e não estamos aqui por acaso. Não foi a coincidência que nos reuniu, mas a Tua vontade, Senhor. Tu tens um propósito para cada um de nós, um propósito nobre e eterno. E nós queremos, ó Deus, abraçar esse futuro que já está em Tuas mãos, vivendo os Teus planos, a Tua vontade, não a vontade do homem, não a vontade da carne, não a vontade do mundo, mas a Tua vontade. Eu oro nesta manhã para que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um dos pastores e pastoras. Ó Deus, Tu mesmo deste a eles esse encargo, esta responsabilidade do chamado ministerial. E Tu sabes, Pai, de que mais do que qualquer outra coisa, nós necessitamos de fé para administrar a nossa vida e conduzir o Teu rebanho, Senhor. Foi por essa razão que Salomão, tão jovem, tendo o desafio de liderar Israel, clamou por sabedoria. E nós nesta manhã clamamos por sabedoria. Faz-nos sábios, Senhor. Faz-nos sábios, Senhor, que jamais falte o temor em nosso coração, de maneira que venhamos a desconsiderar a Tua palavra, Senhor, porque é na Tua palavra que está toda a fonte de sabedoria. Abre os nossos olhos para entender e ver essa sabedoria na Tua palavra, Senhor. Faz-nos sóbrios, Senhor. Dá-nos humildade, Senhor. Em no nome de Jesus, eu abençoo cada pastor e cada pastora nessa manhã, e cada ministério, Senhor. Que as igrejas aqui representadas sejam edificadas em sabedoria, Senhor. Na sabedoria do alto, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E os amados digam
Amém. Deus abençoe. sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
pelo teu amor e por tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse café, por esse tempo de comunhão, mas especialmente te agradecemos pela palavra que fomos alvos nessa manhã. Nos ajude a viver essa palavra, nos ajude a colocar essa palavra em prática. Nós sabemos, Pai, da graça e da sabedoria que Tu tens derramado sobre a vida do pastor Joaquim e de tudo que foi falado hoje aqui. Nós que o conhecemos sabemos como ele tem se esforçado para viver o que prega. Essa palavra flui para nós nessa manhã não como chavões ou como uma simples teoria, mas flui de alguém que tem autoridade. Nós, como tua igreja, somos tua igreja, nós nos submetemos a essa palavra. Nós baixamos as nossas frontes, a nossa cabeça, na verdade acalmamos o nosso coração e nos submetemos à tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor, por ter alguém que Tu tens usado para equilibrar a nossa vida, para nos realinhar. Me sinto nessa manhã sendo alinhado, Senhor. Acredito que os meus irmãos aqui também, alinhados por essa palavra. Ajude-nos a caminhar no centro dessa palavra, da Tua vontade para nós, porque nós também somos seres humanos e às vezes nos encontramos em certas limitações, mas em nome de Jesus, pelo Teu poder que há em nós, vamos vencer cada uma delas, vamos conquistar o que Tu tens para nós. Ajude-nos a romper com essas limitações, a crescer, a amadurecer, adquirir sabedoria, a avançar. Pai, abençoe cada um. Mas oramos pela vida dos nossos pastores, pastor Joaquim, pastora Rose. Oramos para que a Tua bênção sempre esteja sobre eles, a Tua graça, a Tua direção, a Tua saúde, Senhor, emocional, física, espiritual. Abençoamos a vida deles, a Igreja Batista do Angelim, que é uma fonte de vida para nós. Senhor, em nome de Jesus, guarda a vida deles, sua família, seu ministério, Pai. Guarde, e que possamos sempre encontrar neles um exemplo, Senhor, do que nós precisamos. Nós ainda precisamos aprender tanto, Senhor. Obrigado por nos colocar na aliança certa, no lugar certo. É muito bom estar no lugar certo. E assim oramos por esta igreja que foi anfitriã hoje desse café. Clamamos para que a Tua bênção esteja sobre esta casa, para que esta casa prospere e cresça, não apenas conquiste este bairro, mas seja um canal para conquistar essa cidade, o estado do Pará, o Brasil, nações. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos esse lugar e assim Te glorificamos pela vida de cada pastor nessa manhã. E mais uma vez, como o pastor Joaquim pediu, eu peço, leve cada um em paz, em nome de Jesus. Nós podemos aplaudir por uma última vez o Senhor hoje. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Como o pastor Joaquim disse, os despojos de guerra estão lá atrás. Está pronto. Eu acho que eles renovaram o estoque, não sei, está lá. Então, você que vai para longe, você pode até fazer como diz o português, um pequeno almoço.